Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast 2 ou 3. Eu estou muito feliz que a gente conseguiu tirar esse projeto do papel. A gente carrega essa mensagem no nosso coração de que onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome do Senhor, ali Ele se faz presente. E o que flui disso, eu espero que seja para abençoar a vida de todos vocês. Já queria deixar, o convite para você nos acompanhar nas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube, nos seguir no Instagram, no TikTok, a gente também está lá para você não perder nenhum dos momentos especiais das nossas conversas. A gente está sempre postando por lá. Então já começa a seguir a gente para você não perder nada. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Angelma e eu estou muito ansiosa para aprender muito com o convidado de hoje. E Pastor Pedro Júnior, eu me sinto muito honrada de você estar aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço e para mim também é uma honra, principalmente fazer parte do início. Sim. Eu entendo que isso também gera um legado, né? E é um privilégio daqui a um tempo olhar para trás e ver onde vocês, com certeza, já estarão alcançando e saber que eu fiz parte de tudo isso. Agradeço. Nossa, muito obrigada. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, que você se apresentasse. Eu me interesso, assim, muito por pessoas. Sou apaixonada por histórias e por isso que eu fico falando horas, assim. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, como que foi sua jornada, ministerial, como pastor. Eu queria que você contasse, assim, um pouquinho. Eu sei que... Quantos anos de ministério? Então, eu me converti com 17, né? Nossa, então tem um pouquinho, bastante tempo. 33, mas foi muito intenso, né? Desde o começo. A minha experiência foi daquele que não acreditava em Jesus, na existência de Deus, para alguém que se converte literalmente apaixonado pelo amor de Cristo e principalmente pela graça que me fez ser amado apesar de quem eu era, entendeu? Isso me marcou demais na experiência. Nossa, esse é um testemunho muito forte. Mas quando você decidiu, assim, assumir um ministério, como que foi esse começo? Legal. Olha, foi bem assim, Rangelma. Ao contrário de que muitos dizem, né? As pessoas costumam testemunhar, tipo, olha, eu não queria ser pastor, né? Mas Deus me perseguiu no bom sentido, obviamente. Comigo foi diferente. Eu converti querendo ser pastor. Porque o meu olhar para quem estava na plataforma sempre foi de muita admiração, de muito respeito. E aquela figura de autoridade, de respeito, de amor mesmo pela mensagem que carrega, me marcou a forma de vestir, o respeito com que as pessoas, sabe, prestavam, né, ao pastor. E eu olhei aquilo e falei, é isso que eu quero para minha vida. Mas assim, de imediato mesmo. Sabe? Eu já me converti desejando isso, almejando isso. E aí eu lembro que eu orava e dizia, Deus, me levanta, eu quero ser pastor, me levanta. E aí eu penso até que, por muita graça e bondade, o Senhor, Ele com certeza olhou para mim e falou, eu vou levantar esse rapaz, ele está bem insistente. Eu vou dar esse eu fico interessada, porque assim, principalmente eu já liderei jovens, né? E aí eles fogem de tudo, assim, na igreja. Eu acho que é mais pelo medo de estar num ministério e fracassar do que propriamente aquilo que Deus pode fazer na vida deles, assim. E ver você falar, assim, que o seu desejo, assim, de imediato foi, assim, um cargo que exige tanta responsabilidade, mas, assim, eu fico muito feliz que você teve essa paixão e não deixou esfriar mesmo, assim. Eu digo, Rangel, o seguinte, a minha imagem de Deus, assim, Deus me guardou, né, para me mostrar que tem tudo a ver com Ele. Por exemplo, o fato de eu ter sido liberto não tem a ver com a minha disciplina e com o meu esforço. Então me coloca numa posição de dependência. Sim. Eu olhei para Ele como aquele que é o autor e consumador, como de fato a Bíblia diz, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, quando eu me via no ministério, eu não via baseado na minha competência e no meu talento, porque eu não tinha muito o que oferecer. Mas eu me via nas mãos de um Deus que foi capaz de me libertar, foi capaz de me salvar, foi capaz de restaurar a minha relação familiar, social. Então, eu fiquei imaginando, assim, aonde Ele vai me levar, o que Ele é capaz de fazer daqui por diante. Sabe, eu não tinha uma base cristã, eu não tinha amigos na igreja, não tinha nada que me colocasse em vantagem. Tinha Deus. Sim. Mas isso também foi propósito. Me protegeu, me guardou, me alinhou à vontade dele. Eu fico sempre muito emocionado porque eu fico imaginando, assim, até olhando para minha família, para minha história, para minha origem, como que Deus fez e tem feito muito, Sim. sabe? Isso só me coloca realmente nas mãos dele, nas mãos de quem depende total, assim, em todas as áreas. Eu penso assim, pastor, hoje,
sinceramente, eu estava refletindo nesses dias. Eu olho assim para a realidade da igreja e a gente tenta se colocar no lugar de Deus como juiz. E eu penso que tem muitos pastores, né? A gente não sei se a gente pode chamar de pastores, mas assim como você falou, que você se colocou no lugar de muita dependência. Porque às vezes a gente acha que por ter um cargo alto, principalmente um ministério pastoral, e como que a gente não se perde em se deixar levar a soberba para o coração e não deixar isso como se a gente não tivesse no controle, a gente tomasse o lugar de Deus e a gente falasse, não, esse ministério é eu que estou liderando, mas as decisões não são mais pautadas naquilo que Deus determinou, mas nas nossas vontades. Como que a gente cria esse coração para não se deixar se perder dentro da igreja mesmo? Isso me fere tanto, porque eu vejo, humanamente, a gente chama a justiça de Deus. Mas eu entendo que nós somos passíveis de erro. Mas como que a gente coloca assim o nosso coração, olha, daqui para cá é do controle de Deus, ministerialmente mesmo. Poxa, porque a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com o anseio e a busca das pessoas. Então não é uma coisa assim, não é um governo totalitário, mas a gente está lidando com o amor de pessoas por Deus. Como que se lida assim, com isso, com essa responsabilidade? Eu desde que converti, eu tenho o hábito de orar na madrugada e no monte. Eu carrego isso comigo até hoje. Eu viro noites assim, orando. Pelo menos uma vez por semana, eu paro tudo, vou para o monte e viro a noite orando. Eu me encontrei no lugar de proteção. E é na presença de Deus. O que acontece? A mesma igreja que Deus usa para abençoar o pastor, às vezes até para ser um instrumento de provisão e de cuidado, porque é o trabalho dele, ele dedica a vida a isso, né? Essa mesma igreja, se o pastor não cuidar, ela acaba o pressionando e o empurrando para decisões lógicas. E aí, você mesma disse, o governo é de Deus. Então, eu não decido baseado no que é melhor, eu decido baseado no que é propósito. Então, as pessoas elas estão sempre procurando o que é vantajoso, o que é melhor, o que é mais sábio na ótica natural, quando, na verdade, nós temos que avaliar o que é propósito, o que Deus quer fazer, aonde Ele está nos levando. Eu li um livro que me marcou justamente dentro desse assunto, que é Esgotamento Espiritual. É um homem que pastoreou e teve um bom resultado no pastoreio, mas que em algum momento se frustrou. E aí ele conta o relato de que realmente a rotina da igreja roubou ele do secreto, da posição que o levou para a rotina da igreja, sabe? Sim. Então, eu amo os irmãos, amo de paixão, eles sabem disso. Eu vivo falando, a igreja que eu pastoreio, eu sou entusiasmado em falar dela, eu sou apaixonado por ela, sabe? E eu amo os irmãos, mas eu amo mais Jesus, sabe? Os irmãos sabem, eu não negocio. Se eu tiver de orar e atender, eu vou escolher orar. E aí isso também me faz lembrar de Saul, né? Se nós observarmos, ele não foi nem reprovado diante dos muitos pecados. A Bíblia diz que ele foi reprovado no dia em que o povo pressionava, porque o exército inimigo vinha contra ele, e aí, tomado pela pressão do povo, ele oferece sacrifício no lugar de Samuel. Aí Samuel diz, olha, Saul, seu reinado seria aceito, seria estabelecido e abençoado, mas porque você não me esperou, você foi reprovado. Entende que ele tomou essa decisão baseada na pressão. E é uma das ferramentas que o diabo mais usa para nos fazer tomar decisões precipitadas. Inclusive, a única menção de esforço no Novo Testamento é de nos esforçarmos para entrar no descanso de Deus. Está em Hebreus. Então, imagina, Deus está dizendo, olha, se esforce para o meu descanso. Se esforce para ficar na minha presença e entregar o controle para que eu cuide de tudo. Nossa, você falando assim, me tocou numa área... Eu até estava falando com o meu pastor, ele veio aqui, mas a gente conversando na igreja mesmo, os momentos de oração. Eu vi, inclusive, foi maravilhoso, parabéns. Obrigada. E eu estava nas reuniões de orações, eu compartilhei, né, com os irmãos, falei, irmãos, a gente se acostuma a ser crente. E a gente perde a sensibilidade ao Espírito Santo e perde o nosso relacionamento com Jesus. E eu compartilhei assim com os irmãos que quando a gente se acostuma a ser crente, a gente perde a sensibilidade de enxergar Deus nos momentos mais improváveis. Então a gente santifica um lugar para Ele, cria um altar, determina um horário, um encontro, não que isso seja errado, o Senhor mesmo fala, fecha a porta do seu quarto, esteja com Ele em secreto, mas a gente gera uma rotina e encaixa Deus na nossa rotina.
E você falando isso, eu falei, cara, eu vivi isso. E eu compartilhei com os irmãos, eu pedi nas orações, eu desejo que as pessoas se desacostumem com a presença de Deus, a ponto delas conseguirem identificar Deus nas coisas mais ordinárias, né? Porque às vezes a gente, na caminhada cristã, fica no sentimentalismo de querer experimentar várias emoções. O pastor até falou sobre isso, se a gente só se basear nas nossas emoções, naquilo que a gente sente. Claro que você falou que às vezes as nossas decisões racionais vão contra a vontade de Deus, né? Porque Deus não não estou dizendo que ele não é racional, mas às vezes o mundo espiritual exige um pouco de racionalidade da nossa parte. E eu falei assim, a gente precisa resgatar o desejo e o anseio de enxergar Deus nos momentos mais simples da nossa vida e não encaixar ele numa agenda, numa rotina. E eu penso assim, como que você fez para não deixar essa rotina te esmagar e te prender numa sala onde você falou, não, assim tem que fazer, desse jeito tem que fazer. Como que a gente sai disso? Volto ao ponto, né, de realmente ter intimidade, buscá-la e protegê-la a todo custo, Sim. Entendeu? Então, as pessoas querem resposta, mas eu não sou obrigado a tê-las. Quando eu falo respostas, são as respostas prontas. Eu vou para a direita ou para a esquerda? Bom, eu tenho que estar em coerência com a Bíblia, com a vontade de Deus, e principalmente discernindo o Espírito que fala ao meu espírito para que essa vontade prevaleça. E deixando claro que ela é boa, perfeita e agradável. Então, é realmente buscar, realmente estar nele. E estar nele acima da pressão, acima da demanda e descansar. Tem um pastor que me falou uma frase que eu fiquei bem marcada. Assim, ele disse, olha, o segredo para a igreja crescer é o pastor não atrapalhar. Porque a igreja... Nossa, uma frase boa! A igreja é uma instituição feita para dar certo, porque o próprio Deus fez para crescer. Entende? E quando não cresce, é bom avaliar. Eu não estou me colocando na posição de quem julga, eu acho ela até muito perigosa, eu evito mesmo, todo custo. Mas é bom fazer perguntas sinceras para si. Porque se Deus quer que cresça, por que não cresce? Se Deus quer que avance, e Ele mesmo garantiu que nem as portas do inferno podem prevalecer. Então, a grande verdade é que nesse processo, durante a caminhada, realmente, como você disse, alguns valores vão se perdendo, e esses são inegociáveis, né? Então, as pessoas, elas começam a se ocupar fazendo para Deus, quando deveriam fazer com Deus. Então, eu não faço atividades religiosas, eu estou cuidando das coisas do meu Pai. E aí, às vezes, eu estou me ocupando com muitas coisas, e Deus está olhando, como Jesus olhou para Maria, falando, olha, você deveria estar escolhendo a melhor parte, que é aqui, a Maria, está do meu lado, está aos meus pés. Então, eu penso que o propósito de Deus não é gerar cristãos para pregar o evangelho. As pessoas, eu acho que ainda não entenderam muito. É bem assim, o evangelho é a restauração do Éden. O propósito de Deus é ter filhos que se relacionam intimamente com Ele, como Adão e Eva na viração do dia. Então, o meu ponto de partida não é para pregar o evangelho, é para conhecê-lo, é para fazê-lo conhecido a partir de uma intimidade. E que as pessoas, ao nos ver, elas possam ver que tem muita verdade no que falamos. Tipo, poxa, ele está falando porque ele conhece muito esse homem que ele diz a respeito. E homem, com toda reverência, dizendo a respeito, mas, tipo, ele fala de Jesus como quem acabou de estar com Jesus, sabe? Ele fala do amor do Pai como quem realmente teve muitas experiências. É como os seus amigos íntimos podem falar de você com muita propriedade, porque são seus amigos, tem histórias, tem relacionamento, tem, sabe, todo um legado construído. Então, em Deus, a nossa prioridade deve ser realmente desfrutar dele e de tudo que ele é. E a partir disso, uma vida nele me leva a ser cheio do Espírito, e eu não falo de uma experiência emotiva, eu falo de uma experiência, uma convicção mesmo, assim como Jesus, ao ouvir o Pai dizendo, tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer, foi o suficiente. Então, a partir da voz dele, do propósito, eu vou caminhando. E aí, sabe o que é legal? As distrações não me movem. Porque a voz, que é como a voz de muitas águas, cala todas as outras vozes. E aí, as opiniões, nem as acusações, e nem muitas vezes pessoas que até bem intencionadas tentam nos colocar numa posição que não é nossa, às vezes de vítima, Sim. Às vezes de quem está sendo, sabe, injustamente tratado, quando Deus está dizendo, todas as coisas cooperam para o seu bem. Então, tudo vai da nossa perspectiva. Eu ensino na igreja que a fé correta produz comportamentos corretos. Eu preciso de ter a visão certa de quem é Deus. E o próprio Sim. Cristo, agora, me fez ser filho. João 1,12. Todos quanto nele creu, deu-lhes o direito de serem filho. Imagina.
Deus é meu pai. Ele agora não o bastante em salvar, ele olha assim e fala, olha, eu vou te dar paternidade. Forte tudo isso. Sim. Nossa, eu fico pensando, eu olho para a realidade da igreja, eu amo igreja. E às vezes algumas pessoas, e eu sou aquela assim, que eu fico me ferindo com... Mas eu sei que muitas coisas são a percepção que às vezes a gente mesmo cria sobre a igreja, sobre toda a religiosidade. E às vezes eu compartilha primeiro uma cartilha e se esquece de apresentar primeiro Jesus. Então, eu sempre falo que eu sou apaixonada pela igreja, porque ela me encontrou. E me encontrou antes de Jesus. E às vezes eu fico assim, poxa, as pessoas... Claro que isso é responsabilidade nossa, porque às vezes a gente acaba tão pressionado, como você falou, que a gente se esquece que o evangelho é muito simples e a gente fica criando firulas, inventando a roda e tentando fazer de um outro jeito, mas não tem outro jeito. E também às vezes estamos com a alma inchada de conhecimento e cheios de sabe, de julgamentos e às vezes assim, nem mal intencionado, mas com o zelo do evangelho a gente acaba querendo avaliar os ambientes, avaliar as estruturas, avaliar os pastores, avaliar os ministros. E o nosso papel não é esse, sabe? Mas, pastor, o que eu faço diante de uma geração corrupta? Então, meu irmão, você faz o que Jesus fez. Você se importa com o pecador, você investe o seu tempo em pessoas e não corrigindo o religioso, sabe? Então, o que acontece? Isso, o tempo no evangelho vai gerando e quanto mais tempo vai passando, embora ainda seja muito novo, mas mais eu venho percebendo que eu coloquei muita energia em coisas que eu não deveria. Sim. Eu perdi muito tempo e às vezes até relacionamentos, pessoas que eram preciosas da minha vida, porque a minha motivação era boa, mas a minha imaturidade fazia ela ficar disfuncional. Então, quanto mais simples e mais nele eu tô, mais paz eu tenho no propósito e mais eu permito o ambiente ser carregado de paz. E agora eu não venho com uma mensagem pronta, eu olho nos seus olhos e começo a discernir o que o Pai quer te dizer. E essa é a multiforme graça de Cristo. Com a mulher samaritana, ele fala, cadê seu esposo? Com a adúltera, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Com Pedro, tem, vou te fazer pescador de homens. Percebe que não é uma mensagem pronta, não é também um improviso. É Deus manifesto na terra. É o próprio Cristo dizendo, é chegada a cultura do céu, o reino dos céus. O reino do céu, nossa, é maravilhoso. Me fala um pouco assim, da rotina da congregação que você pastoreia. Eu penso assim, pastor, esses dias eu estava refletindo que, como você falou, eu perdi muito tempo com coisas que para Deus não importavam muito mais para mim. Não que não fossem relevantes, porque quando a gente fala de igreja como estrutura, ela precisa de ordem, decência, a Bíblia fala sobre isso. Só que a manifestação do Espírito, às vezes, a gente vai precisar olhar com os olhos espirituais, aquilo que é espiritual, a gente enxerga de forma espiritual. E você falando assim, poxa, eu parei para perceber quanto eu perdi tempo com coisas que para o Senhor não eram tão relevantes, né? A boa parte ficava com outras pessoas. Mas como que você lida com isso assim dentro da igreja? Aquele irmão que fala, irmão, tá acontecendo isso, aquilo, outro, e a igreja precisa disso, daquilo, outro. Como que você refeia essas ações? Bom, na IBVC, né, a igreja que Deus me deu o privilégio de pastorear, nós trabalhamos com uma base negociável. Então, digamos que qualquer irmão chegue lá hoje. A primícia da igreja é você fazer curso. Tem que fazer um curso chamado Bem-vindo à Família e um curso chamado Maturidade no Espírito. O que eu penso? Uma cultura bem estabelecida, além dela se proteger, ela identifica mais facilmente aquilo que é disfuncional e às vezes ela mesma vai corrigindo. É como um corpo saudável. Você tem um tumor, alguma coisa, se você está com a imunidade boa, seu próprio corpo vai expelir. E aí Salmos 1 diz, o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Então, a minha preocupação não é identificar o problema, é em manter a cultura saudável. E como que eu faço isso? Investindo em conhecimento. Romanos 12 diz que nós não devemos nos conformar, né? E aí fala do culto racional, de passagem, que é maravilhoso. E aí ele dá um segredo maravilhoso, que ele fala assim, olha, sendo transformado pela renovação vosso entendimento, sabe? É realmente pegar uma informação que às vezes me trouxe até aqui e entender que ela, em Deus, não vai me levar para onde Ele quer me colocar. Então agora eu renovo, eu desconstruo, e muitas vezes crenças familiares, crenças sociais, crenças baseadas nos meus traumas ou nas minhas experiências boas também,
E a partir dessas novas informações no Evangelho, eu vou viver uma nova vida. Agora, se eu levo os irmãos a esse conhecimento, imagina que tipo de estrutura e de fé eu estou gerando. Estou gerando irmãos que, no dia mal, eles não vão preocupar em ligar para o pastor, porque eles sabem que eles são filho amado. E que mesmo que eles não tenham forças para orar, o amor do Pai, em Romanos 8, diz que nunca vai se afastar dele. Então, tudo vai da perspectiva ou daquilo que eu tenho gerado a partir de Cristo. Imagina, no Antigo Testamento, a Bíblia diz, olha, o pecado faz separação entre Deus e o homem. E eu concordo. Só que agora, estabelecidos em Cristo, em uma nova aliança, que a Bíblia diz, inclusive, que é superior à antiga, as cláusulas dessa garantia que o sangue de Cristo nos garante, nos garante é ótimo, garante. Mas voltando, o que acontece? A Bíblia me garante que agora, ao contrário do Antigo Testamento, nem os meus pecados vão me afastar dele. Embora eles entristeçam o Espírito Santo, de fato entristece, mas do Pai que me salvou, que me fez filho, eu não vou me afastar. E aí nós identificamos um monte de desviados que são loucos para voltar e às vezes ficam com vergonha dos irmãos mais velhos que estão dentro da igreja, que vão julgar, vão criticar, quando na verdade você percebe que essa urgência, esse sentimento de estar em Deus já está neles. A nossa função é só criar um ambiente saudável para que eles possam vir e se sentirem amados. Então você entende? O que eu pretendo em Deus e o que nós estabelecemos é o quê? Uma cultura com conhecimento e a partir disso comportamentos novos. Entende? A base é a crença, a fé. Sim. O próprio Jesus, né? Ele faz assim com os discípulos. Em algumas ocasiões, como por exemplo no dia em que o mar era revolto, os ventos fortes, o barco estava aí, ali sendo atingido pelas ondas, eles vão até Jesus e falam, mestre, não se importa que pereçamos? E aí Jesus fala assim, olha, homens de pequena fé. Jesus não fala homens de pequena oração, homens de pequeno jejum, homens de pequena leitura, é homens de pequena fé. E aí Hebreus 11 vai dizer que o fundamento é a fé. Então, a fé é a base. Qual é a base que nós temos dado aos irmãos com relação à fé? Porque para alguns, a fé é a forma com que eu honro o pastor, a forma com que eu oferto na igreja. Entende? Essa fé, ela tem uma moeda de troca que não deveria. A fé deveria ser fundamentada exclusivamente na obra do Calvário, que é perfeita, que é santa, que é irrevogável. Então, se eu consigo, em Deus, através de conhecimento cristocêntrico, fazer os irmãos entenderem, olha, fica nele. Nos piores dias, permaneça nele. Acredite, até nesses piores dias, ele vai vir, vai acalmar as tempestades, vai fazer com que tudo coopere para o seu bem. Esses irmãos ficam inabaláveis. Nós fazemos encontro com Deus. No início da igreja, nós fomos percebendo que muitos irmãos passavam pelos encontros e às vezes não ficavam. Essa estatística, ela é bem assim, ela grita, porque às vezes 90% dos que passavam não ficavam na igreja. E aí nós identificamos em Deus que o que faltava? Conhecimento. E aí agora não é sobre ir para o encontro, é sobre viver uma visão, uma cultura. É como as 7 igrejas, de Apocalipse. Cada uma tinha a sua cultura. E está tudo bem. Deus trata com todas elas. Está tudo certo. Deus não fica julgando, você tem que ser como a Laodiceia. Não, você tem que ser... Não, está tudo certo. Cada um tem a sua cultura. E diz respeito aos tempos também que vamos viver, mas isso é um outro assunto. Mas é interessante observar que Deus, quando trata com a cultura, ele respeita ela. Você percebe que tem a Batista, a Assembleia, Metodista. Está tudo certo. Cristo é a base delas. O que eu tenho preocupado em Deus é gerar base e conhecimento naqueles que Deus me confiou. E aí eu vou dizer uma coisa para você, Rangel, para a glória dele. Os resultados têm vindo. Nós não somos a igreja que mais ora, nós não somos a igreja com o melhor pastor, e eu digo para Deus quase todo dia assim, que eu assino um atestado de total dependência dele. Assim, eu não tenho a fórmula, eu não sei qual é o método, eu só estou fazendo aquilo que ele me chamou. Mas uma coisa é fato, Deus tem dado um crescimento extraordinário. Você falando assim de conhecimento, porque eu vejo assim, a gente tem preguiça. Eu vou contar uma experiência. Todos os dias eu venho de ônibus para o trabalho, vou de ônibus para o trabalho, e tem um rapaz que ele pega a Bíbliazinha, espera mais pessoas chegarem dentro do ônibus, e ele fala uma verdade que vai martelando assim, eu vou com ela assim na cabeça, martelando para o trabalho. Teve um dia que eu fiquei pensando, ele falou assim, olha, eu tô com essa Bíblia aqui na mão. Então, ele faz esse trabalho nos ônibus, ele não é pedinte nem nada. Ele simplesmente levanta e começa a falar da Bíblia. E ele fala assim, esse livro que está na minha mão, que você tem acesso de todas as formas, lá, fisicamente, você não senta para ler nem um segundo.
Em nenhum momento você pega esse livro e abre, e ele fala assim, vai chegar um momento que você não tem mais. E ele fala assim, da minha parte, eu estou fazendo. É fazer com que você reconheça que a Bíblia é a palavra de Deus. E que você obter conhecimento de quem Deus é, não te afasta dele. Na verdade, só o aproxima, porque você gera intimidade no seu coração. E essa experiência eu fiquei martelando assim, caramba, eu fico com o celular o dia todo. A gente é uma geração que passa o dia todo no celular e cada vez mais ansiosa, porque a gente tem cada vez vídeos mais curtos e a gente quer conteúdo mais rápido. E a gente tem um acesso assim, à palavra de Deus de forma tão fácil. E você falando sobre conhecimento, e eu fiquei martelando aqui, falei, caramba, é verdade, eu não consigo parar para ler a Bíblia 5 minutos que eu já fico incomodada. Então, assim, o que gera uma igreja rasa são as suas raízes que não estão em Deus. Porque a gente fica com preguiça de se aproximar dele. Então, a gente quer só rápido. Então, eu fico pensando assim, poxa, Pedro Júnior é meu pastor, então ele que estude para me passar o conhecimento. Então, ele que estude, se aprofunde de Deus para que, da experiência dele, eu possa gerar a minha. Isso é um erro. Porque a gente fica raso. A gente nunca vai se aprofundar se a gente não tirar um momento, se dedicar às disciplinas mesmo. Não, irmãos, você precisa orar. E eu falei assim, eu preciso... Teve um momento em que eu achava que, como você falou, aquilo que eu fazia para Deus poderia, de alguma forma, me fazer conhecida por Ele. Então, eu já participei de todos os cargos possíveis dentro da igreja. Então, no momento que eu falei assim, vou participar, já dancei, já cantei, já preguei, já até meus irmãos até me ouviram cantar, infelizmente. Mas quando eu precisei, né, por coisas da vida mesmo, trabalho, estudo, precisei me afastar de todas essas coisas, eu me vi perdida, pastor. Porque as minhas obras não me aproximavam mais de Deus. Aquilo que eu fazia dentro da igreja mesmo, para o Senhor. Eu estava fazendo para o Senhor, como você falou. Eu estava fazendo para o Senhor, mas sem Ele. Mas sem o Senhor. Então, assim, poxa, você falar assim, poxa, irmãos, o conhecimento é esse. E a gente precisa buscar a verdade da Bíblia. Você precisa sentar a sua bunda lá, ó, largar o celular um pouco e conversar com o Senhor. E ele falou assim, há quanto tempo você não pega sua Bíblia? Talvez você deixe ela de enfeite, aberta no Salmo 91. Como que você lida com essas coisas? Assim, poxa, irmãos, precisa gerar em você vontade e anseio de buscar o Senhor. Olha, o que acontece? Aquilo que eu invisto meu tempo diz respeito ao que eu estou procurando. Então, os meus resultados estão ligados aonde eu estou colocando a minha atenção, a minha energia. O que acontece nesse tempo? As pessoas colocam a atenção em tudo, menos no Evangelho, e querem resultado no Evangelho, no qual elas, às vezes, acabam investindo pouco tempo. Então, o que nós precisamos é da mensagem da dracma perdida. Vamos fazer uma grande festa porque vocês não entenderam. Vocês estão gastando tempo e energia com coisas que não estão levando a lugar nenhum. Vocês estão frustrados e Deus não tem culpa. Mas deixa eu fazer uma festa aqui, deixa eu te mostrar as virtudes do céu. Deixa eu te mostrar que os sinais ainda seguem os que creem. Deixa eu te mostrar que o Pai ainda ama na mesma dimensão que Cristo expressou ser capaz. E como que eu faço isso? Como esse rapaz. Eu amo tanto, eu me sinto tão perdoado, eu me sinto tão agradecido por essa tão grande obra e não me resta uma outra opção a não ser falar a respeito. Sabe, quando você falou que você fez faculdade, é isso? Faço, né? Então, quando possivelmente você começou o curso, você falou para muitas pessoas, eu vou começar tal curso, muito entusiasmada a partir dessa boa notícia. Então, o Evangelho é uma eterna boa notícia. Eu devo me alimentar dessa paixão, eu devo ter tanto fome, tanto fogo no meu espírito, ao ponto de ser a mensagem que eu carrego e não a mensagem que eu me disponho a pregar, sabe? As pessoas têm que me ver como esse rapaz do ônibus, que prega não por uma estrutura ou porque alguém está vendo, aplaudindo, ele prega porque ele não se dá por satisfeito em só carregar, ele quer mostrar. E aí, como que funciona? Eu chamo as pessoas para me ouvir, ou eu vou até onde elas estão. Mas eu não vou agora porque é uma obrigação, não, eu vou porque eu estou tomado dessa paixão. Eu penso nisso, eu me alimento disso. Então, pastor, qual é o segredo? Leva as pessoas a conhecerem o amor de Deus. Para de forçar as pessoas a amarem a Deus. Elas não sabem quem é Deus, por isso que não conseguem amá-lo. E às vezes elas não conseguem amá-lo porque elas têm uma visão distorcida de Deus.
Elas imaginam Deus sentado no trono, doido para punir os pecados dela. Mas é o mesmo Deus que as perdoou e as salvou quando elas menos mereciam. Aí Romanos 8,32 vai dizer, se nem o próprio Filho poupou, antes o entregou, como também juntamente com ele não nos dará todas as coisas. Então você imagina que se eu falo agora do Pai, dessa perspectiva, os ouvintes vão ouvir e dizer, cara, eu quero esse Deus, eu quero esse Pai, eu quero relacionamento com ele. Então eu não foco no defeito com a mensagem que acusa e reprova. Eu mostro quem é o Pai. Sabe o filho pródigo? Ele caiu em si. Ninguém chegou para ele e falou, olha aí, você está desejando comida de porcos, muito bonito, hein? Você gastou o dinheiro do seu pai? Não foi isso. Ele lembrou quem era o pai. Ele lembrou das virtudes do pai. Ele lembrou de como o pai tratava as pessoas ao seu redor. E ele falou, vou voltar, nem que seja para ser um qualquer naquele ambiente. Mas eu sei que nesse ambiente tem proteção. Nesse ambiente tem amor. Percebe? A expectativa dele era muito baixa. Ele só queria estar ali. Mas a partir de uma visão correta de quem o pai é. Então entenda que a missão é justamente transmitir quem o pai é. Transmitir a riqueza do evangelho. E aí eu estou doutrinando pessoas, eu estou ensinando pessoas a ter disciplinas espirituais, de fato deve acontecer, mas baseada numa pressão que às vezes não traz o efeito, não traz o resultado esperado. Imagina, se eu disser para você, você tem que orar tantas horas por dia, você tem que fazer tal coisa, em algum momento você não vai sustentar essa disciplina, porque ela se tornou algo exterior. Mas se eu te levo ao Pai ao ponto de você se apaixonar por Ele, você não vai suportar ficar um dia sem orar. Você não vai suportar gastar mais tempo no Instagram, em qualquer rede social, além de ser com Ele, de estar com Ele. E aí, como você faz, pastor, para continuar orando no monte, para continuar amando Jesus, escrevendo livro, lendo livro, investindo no reino, amando pessoas? Eu continuo com os olhos nele, sabe? Simples, né? Embora todo o sistema influencie para que eu me distraia, eu não vou me distrair. Estou com os olhos, sabe, Estevão? As pedras o atingiam, mas ele estava com os olhos fixados em Deus, ao ponto de ser irrelevante as pedradas. E ele mesmo disse, pai, perdoa eles. Imagina, hoje a pessoa sai da igreja porque se ofendeu. Sim, eu ia falar sobre isso, assim, porque a gente tem um ego muito frágil. Então, assim, qualquer coisa que atinja o nosso ego, de alguma forma, as pessoas saem feridas. E, às vezes, as pessoas não têm feridas com Jesus, mas têm feridas com a igreja. E eu falo assim, poxa, porque eu não sou de uma realidade cristã, minha família não é, e eu percebo que nos relatos, eles têm muito mais feridas com a igreja do que com o próprio Jesus. Às vezes eles falam assim, poxa, eu fui naquela igreja e tal irmão fez isso comigo, ou falou de mim. Mas a gente tem um ego muito frágil a ponto de se ferir com coisas que nem foi o Senhor que falou. E não é a forma com que Ele nos enxerga. E a gente sai ferido e culpando a igreja do Senhor por algo que nós mesmos praticamos. Eu falei aqui da última vez que a gente está muito focado na nossa expectativa e totalmente fora dos olhos em Jesus. Então, eu falo mesmo, hoje em dia, o nosso ego é tão amaciado. Eu falo mesmo, pastor, tem mensagens e pastores que vão só amaciar o nosso ego. E eu não estou dizendo que isso é errado. Jesus fala que você é amado, você é querido. Poxa, Deus deu seu único filho. E Ele amou tanto, tanto, a ponto de dar o seu único filho e se entregar por amor a você. Mas as pessoas só enxergam o amor e não enxergam Deus como juiz e como Senhor. A ponto de, poxa, o Senhor me ama, então o que eu fizer, Ele vai me perdoar. Mas é importante agora, até nesse comentário, você avaliar bem. Você é muito amada pelos seus pais. Sim. Isso vai fazer você ser uma delinquente? Isso vai fazer você querer feri-los? Quem muito é amado, muito ama. Sim. A questão é, não adianta eu trazer uma mensagem rígida achando que o telespectador vai ser mudado a partir da minha mensagem. Porque a mensagem que me salvou foi a mensagem do perdão incondicional. Então a mensagem que me sustenta é a mesma. E isso não vai me levar para uma vida de pecado. Você mesma disse, Deus é juiz. E Billy Graham uma vez até disse. E foi questionado, né, que seria muito injusto se Deus não punisse, né, a América com todos os tipos de pecado que estavam cometendo, se não punisse, né? Ele disse, não, na verdade seria injusto se Deus punisse, porque Ele já puniu Jesus. Então, embora Deus realmente ainda seja juiz, mas a sentença já foi dada. Sim. Embora
pessoas sofram a consequência das suas ações, não é a vontade de Deus que elas sofram. Então imagina, o filho pródigo não era a vontade do pai que desejasse comida de porcos. Ele trilhou esse caminho. Mas o que eu não posso é dizer que Deus tem a ver com isso. Então aí eu tenho que tomar o cuidado, porque eu falho na hora de mostrar quem Deus é. Né? Às vezes eu estou falando, não, mas porque Deus é... Não, filho, você que vai sofrer. Isso que eu estou falando, a gente fica nesse limbo. Porque eu penso assim, às vezes, como eu falei, o nosso ego é alimentado, poxa, se eu só te elogiar, em algum momento você vai... Se a gente deixar o nosso coração se perder, a gente vai achar que a gente é só bom, a gente só faz coisas boas. Quando o mal está no nosso coração é enganoso. E no sentido de não se deixar se enganar pelo nosso próprio coração. É isso que você está tentando me explicar, assim, de uma certa forma, né? Poxa, por amar tanto a Deus, eu sei que eu não vou fazer nada que possa o feri-lo e o magoá-lo. Mas eu penso assim, você acha que a gente não fica nesse limbo? De como que eu deixo isso não atingir o meu coração de forma com que eu possa me achar ou até melhor ou igual a Jesus e ao sacrifício dele de alguma forma? Então, na verdade, ele já me fez igual a ele. Ele, segundo Efésios, ele assentou à destra do Pai e me fez assentar juntamente com ele. E ele, quando me envia, ele me envia com a procuração. Eu vou em nome dele. Então, as obras que eu faço agora é da perspectiva de quem ele é. Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Paulo não diz isso porque ele era muito especial, porque ele mesmo disse que ele era o maior dos pecadores. Então, Paulo diz isso porque a mensagem que ele leva é maior do que ele. Qual é a proposta? É fazer as pessoas entenderem que quanto mais consciência de mim eu tenho, mais eu sou reprovado. Então, o irmão que se magoa e se ofende e sai da igreja, ele não entendeu a mensagem. Porque, por exemplo, carregar a cruz não é eu me mutilar. Carregar a cruz é eu negar o meu eu. É o instrumento de morte. Então, eu estou vivo demais, eu estou querendo muito reconhecimento, eu estou querendo muitos aplausos. Então, eu estou vivendo um evangelho que não é cristocêntrico, ele tem o meu ego no centro. Então, a mensagem do evangelho é que eu esqueça que eu existo. E é uma explicação que eu acho maravilhosa sobre humildade. Não é eu ficar me diminuindo, como muitos fazem, com autocomiseração. Não, é eu esquecer que eu existo. Eu, de fato, não pensar em mim e me pôr numa posição de empatia, de amor ao próximo. E essa é a mensagem de Jesus. Então, o irmão que ofende, ele vai ofender e, infelizmente, não vai acabar essa cultura de ofensa, porque ela existe desde a igreja primitiva. Né? Os apóstolos eram acusados porque as viúvas gregas estavam com fome e as judias comiam. A resposta deles foi qual? Entreguem comidas vocês. Nós permaneceremos no ministério da palavra e da oração. Então, o que nós precisamos em uma geração muito melindrosa, muito ofendida? Nós precisamos estar mortos para nós mesmos. A partir de quê? De uma vida totalmente em Cristo. Como que eu faço isso? Eu paro de pensar da minha perspectiva e agora, de fato, eu me visto em Cristo, da sua justiça, que segundo Romanos foi estabelecida em mim, então agora eu sou plenamente aceito em Deus. Inclusive, Hebreus fala que eu devo entrar com ousadia no trono da graça. Então, agora eu entro na presença de Deus, aceito em Cristo, despindo de toda a minha justiça própria, de toda a consciência de mim mesmo, e nessa realidade, eu posso ser um instrumento de Deus. Por que eu posso ser um instrumento de Deus? Porque eu estou morto para as minhas razões. Eu estou morto para as minhas justificativas. Algumas pessoas vêm reclamar, por isso, eu digo, só vai piorar. A pessoa, nossa, pastor, filho, Deus não disse que o mundo é mau, e Jesus disse, olha, você vai ter aflição. Mas imagina que os apóstolos, em aflição, se gloriavam, dizendo, Paulo, se for para me gloriar, vou me gloriar na cruz. Eu me faço prisioneiro de Cristo. Mesmo sofrendo, você percebia uma alegria na mensagem dele. Por quê? Porque ele já não vivia. Filipenses 1:21, viver em Cristo, morrer é lucro. Ele estava aqui, mas ele é um embaixador do céu. Sua pátria estava o aguardando. E a nossa pátria não é essa. Então entenda que eu não mudo a mensagem na expectativa de equilibrar, para ajudar o ouvinte a ver Deus como, olha, você não pode ficar errando. Não, porque eu vou dizer a verdade. Mesmo que erre, o irmão vai voltar e nós vamos amar ele. Mesmo que desvie, ele vai voltar e nós teremos que cuidar dele. Então, o que eu faço, pastor? Eu falo com ele, filho, você é livre, ninguém te prende. Sua mãe nunca te prendeu, seu pai nunca te prendeu. A polícia tenta prender às vezes e nem consegue ter êxito em algumas situações, respeitosamente dizendo. O que eu faço, pastor? Eu digo, mesmo que você erre, lembre-se, o pai é o mesmo pai do filho pródigo. Pode voltar. Eu vou estar aqui para te amar. Eu vou estar aqui para cuidar de você. Saiba que
se você errar e sofrer, não tem a ver com Deus. Tem a ver com as suas próprias escolhas. Não é Deus te punindo. É você que saiu debaixo da nuvem, que conduziu o povo no deserto, para andar em um sol escaldante. É você que escolheu, segundo a Bíblia, decair da graça. Sair debaixo do favor imerecido. Porque, olha, ninguém vai chegar no céu, diante das ruas de ouro e de cristal, dizer, também eu me esforcei muito. Também eu não fui como os demais. Esse era o discurso dos fariseus. Quando chegarmos no grande dia, e ouvimos o Pai dizendo, olha, pode vir. Entra. A eternidade é sua. Vamos nos prostrar. Você acha que de alguma forma a gente se preocupa com uma agenda? Eu falo assim porque às vezes a gente está tão preocupado em performar um culto e se esquece de... Total. É porque o culto ele não é o culto hoje, né? Assim, a liturgia que nós temos hoje, ela é uma liturgia romana. Ela não foi estabelecida na igreja primitiva, sabe? O início, né, de um culto não se dá na plataforma, nem no microfone. Se dá em uma vida com Deus. As pessoas se esqueceram disso. Exatamente. Então, elas se preparam para ter uma rotina religiosa. E aí, quando entram pelas portas, a nossa proposta é desconstruir a religiosidade, apresentando Deus como quem os quer em secreto. Entende? Aí, quando vem o primeiro baque, não sabe para onde ir, porque não tem estrutura, não tem raízes, não tem conhecimento. Que é a base. Aí, quando vem as tribulações, aí o primeiro passo, eu falo assim, a primeira oportunidade que a gente solta a mão do Senhor. Em nenhum momento Ele solta a nossa mão, mas pelas nossas raízes estarem num solo tão raso, a primeira oportunidade, a primeira coisa, não, estou passando por essa provação, a primeira mão que eu largo é a do Senhor. Você sabe que esses que largam a mão, depois de se frustrarem, eles fazem o quê? Eles voltam. Aí eles voltam dizendo, não deveria ter saído, falando, eu vou continuar aqui te amando, eu vou continuar aqui te esperando, tá tudo certo, fique em paz, tá perdoado. Porque o que a Bíblia diz é que Ele lançou no mar do esquecimento. O meu papel não é ficar trazendo de volta e apontando e dizendo, tá vendo, olha o que você fez. Sabe, na Bíblia, no Novo Testamento, o acusador é só o diabo. Ele rouba, mata e destrói, mas ele é Ra-Satã. A origem do nome dele, que traz significado aos comportamentos, né, é acusador. Então, já tem quem acusa, mas o ministério de Cristo, em Romanos 8, é interceder. Então, o irmão está lá, ferido, e às vezes a igreja está fazendo o quê? Está vendo, olha o que você anda fazendo, e acha que está cooperando com o irmão, sabe? Na verdade, não. Na verdade, só está empurrando mais ainda para o mundo, quando na verdade eu deveria estar estendendo a mão e dizendo, ô filho, vem aqui, eu sei que você não vale nada, eu honestamente não entendo como é que Deus te ama, mas o meu papel é também te amar. Porque se ele acredita, eu acredito. Se ele escolheu, minha função também é acreditar na escolha dele. A justificativa, assim, desculpa te interromper, mas assim, a justificativa às vezes das pessoas que olham pra gente, né? Não, você se diz cristão. E elas se esquecem que nós somos também humanos. Não, essa... Aí eles falam assim, nossa. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Se prepara para frustrar a expectativa das pessoas. Sim. Porque elas até como instrumento do diabo, né, desculpa, agressivo na palavra, não é esse o propósito, mas elas muitas vezes colocam a expectativa dela em nós, sabe? Pô, mas você age assim, você tem isso, você se veste assim, eu vou dizer uma coisa para você, o meu Senhor morreu pelado no Calvário, filha. E ele morreu justamente por não ter sido compreendido por esse mundo. Você acha que eu vou ser aplaudido por ele? Agora, a questão é, a expectativa das pessoas é capaz de me mover? Se está me levando para um lugar de frustração. Sim. Mas se não me move mais, inclusive essa é uma das maiores libertações que a gente consegue ter em Deus, é parar de ser movido pela expectativa das pessoas, isso é libertador, isso salva, e eu não estou falando do inferno, isso nos salva de nós mesmos, isso nos salva do nosso orgulho, isso nos salva muitas vezes das nossas mudanças de comportamento diante de alguns, para nos tornarmos aceitos em ambientes, e Deus não espera isso de nós, sabe? Jesus, ele disse, olha, tocamos flauta, vocês não cantaram, pranteamos, vocês não choraram. Jesus está dizendo para uma geração que não discerne o tempo. Quando é para chorar, não chora. Quando é para sorrir, não sorri. Então, nem sabe o que Deus está falando. Eu gosto de David Wilkerson, né, autor da Cruz e o Punhal, o último sermão dele, em 2011. Em 2011, ele disse, os pastores, e aí a palavra dele é, os pastores não sabem discernir o que Deus está movendo na igreja. Eles estão tão ocupados com o Twitter e com as redes sociais que eles não entendem o que o Espírito está fazendo. E essa é realmente um ponto que a gente tem que estar muito alerta. Por quê? Porque o que
Deus está fazendo? E aí você está gastando tempo, às vezes, com política, defendendo ideologia, ou lutando contra alguns movimentos que estão querendo, às vezes, atrapalhar a igreja. Eu ouvi muito isso. Pastor, estão querendo fechar a igreja. Eu falei, filho, eles estão tentando há 2000 anos. Sim. Não é agora, não. Talvez você não saiba, mas há 2000 anos estão tentando fechar a igreja. E conseguiram? Não. Então o que você faz? Eu continuo ocupado com o que Cristo estava, que é amando pecadores, apresentando o perdão do Pai e o salvando. Sim. Não, e, por exemplo, as pessoas ficam surpresas quando vê a gente errando, mas a gente está num processo de santificação. Perfeito. E eu acho engraçado que esses dias eu ouvi de alguém, eu não me lembro, acho que foi um comediante que faz stand-up, ele falou assim, às vezes você está lá numa roda de amigos, alguns deles não são cristãos, não são do seu círculo, e eles não entendem porque você se comporta de certa forma, porque você rejeita algumas bebidas, porque você sai de conversas de fofoca, algumas coisas, mas a acusação te faz acordar em alguns momentos, porque você percebe que talvez aquela roda onde você poderia estar contribuindo para o evangelho do Senhor, contribuindo na forma de que as pessoas pudessem enxergar em você a presença de Cristo, você está se tornando muito mais parecidos com eles do que se aproximando mais do Senhor. Então, eles te reconhecem muito mais parecidos com eles do que enxergam em você a figura de Cristo, né? A cópia de Jesus. Então, às vezes, as acusações vêm para nos fazer acordar. Falar, não, olha, talvez essa pessoa não esteja enxergando em você as características do próprio Cristo. E talvez essas acusações servem para te fazer acordar e pensar, caramba, será que eu estou dando o exemplo de maneira certa? Será que eu estou sendo um cristão condizente com a palavra do Senhor? Alguns irmãos chegam para mim e dizem assim, pastor, meu amigo odeia a igreja. Eu penso, bom, ele odeia a igreja e é amigo dele. E ele é a igreja. Parte do corpo. Então o testemunho dele fracassou também. Você entendeu? Sim. Então imagina, você é minha amiga, e é só contextualizar, mas você não gosta de pastor. Então o meu testemunho falhou também. Porque eu, no mínimo, deveria estar te mostrando que não é bem o que aconteceu. E eu, quando encontro situações assim, eu logo faço, me perdoa. Mas não foi você, não, mas eu quero te pedir perdão porque não é o que Deus nos chamou para fazer, não representa o propósito de Deus para os pastores, e eu te peço perdão em nome de quem te feriu. Acabou. Então, falta essa humildade. Eu exatamente. Acho que falta mesmo essa humildade da gente reconhecer, olha, nós falhamos como igreja. Em algum momento, como você... Nós estávamos muito ocupados, doutrinando pessoas, ensinando elas a conviverem entre quatro paredes. Sim, em algum momento, como você, nós falhamos como igreja. Como você disse, se de alguma forma essa pessoa se sentiu desse jeito, nós falhamos como igreja. E nós temos esse dever de falar, não, olha, o Senhor não é isso que em algum momento eu te mostrei. Talvez em algum momento eu fiz com que você enxergasse o Senhor dessa forma, eu falhei como cristão. Pede perdão logo. Sabe, a Bíblia diz que Deus dá graça ao que se humilha. É muito mal interpretado esse texto. O humilhado. Não. É o que se humilha. Então fica nessa posição. Davi, Salmo 51 diz, Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Deus resiste o soberbo, dá graça ao humilde. Percebe que a posição mais segura é de humildade. Ela entra em todos os ambientes. Sabe? Todos os ambientes. Então, o que eu faço? Eu fico na posição de quem vai perder. Eu já estou morto. Estou crucificado. Embora, muitas vezes, a minha própria carne e impulsos pecaminosos tentam me roubar essa posição. Mas eu redobro a minha atenção para Cristo. Eu redobro os meus pensamentos no sentido de quem realmente não tem o que se justificar. Se falhou, perdoa. Eu fracassei, eu falhei, e me dá uma oportunidade de reconstruir, de ressignificar, de mostrar para você que é diferente. Eu estava orando ontem de manhã, Deus me falou um negócio que eu parei e falei, gente, é tão lógico, óbvio, mas ao mesmo tempo é tão profundo. E Deus falou comigo, filho, qual é a sua maior ferramenta? Bom, eu amo os dons espirituais, né? Eu sou bem pentecostal, assim, mas bem mesmo, sabe? De revelação, de monte, de propósito. Eu gosto e fui gerado nisso, e vivo isso, eu amo. Mas eu comecei a pensar, bom, Deus me usa em revelação, Deus me usa em cura. E aí o Senhor falou comigo, sua maior ferramenta é o amor. Aí o Senhor me fez refletir em 1 Coríntios 13, quando Paulo mesmo disse que ainda que eu profetizasse, ainda que eu tivesse fé ao ponto de transportar os montes, se não tivesse amor, nada seria. E aí, nós estamos querendo fazer o quê? Usar instrumentos espirituais em guerras que o amor vai vencer. Então eu fico profetizando para o meu pai converter, mas eu não sento com ele para me importar como ele está, o que ele tem passado, quais são os sentimentos que ele tem vivido, o que ele tem se preocupado. Eu oro para meu irmão se converter, mas eu não perco a oportunidade de criticá-lo, de apontá-lo.
Percebe que Sim. é incoerente tudo que eu tenho desejado e almejado, colocando na perspectiva as minhas ações. Então, quando Deus me falou isso, eu olhei e falei, Jesus, então quer dizer que eu tenho errado bastante, hein? Realmente, às vezes, a pessoa não quer. Exemplo, você tem algum problema, aí você chega para mim e fala, pastor, outra vez sendo bem aleatório, tipo, pastor, eu tô com um problema nas finanças. Aí, às vezes, eu quero ser o palestrinha, sabe? Eu vou dizer pra você, mas também, você vive comprando e tal. Na verdade, você não queria ouvir o seu erro. Você queria ser acolhido. Você queria receber uma palavra de ânimo. O evangelho, boas notícias. Você queria receber, igual a Bíblia mesmo diz, uma palavra de sabedoria que Tiago afirma que se eu pedir, ele vai dar sem limite. Entende? Então, o amor realmente, ele é o instrumento mais poderoso que a gente possa oferecer. Eu também acho, assim, esses dias, a gente não tem mais amor pelos nossos irmãos. Perfeito. Como igreja mesmo. Porque, em vez de abraçar, às vezes as pessoas, pastor, só querem alguém para que possam ouvi-las. Perfeito. E nas suas palavras, encontrar Jesus. Exatamente. Nas suas palavras, encontrar Jesus. Às vezes ela não quer ser acusada, mas é necessário, em alguns momentos, enxergar onde que a gente está errando. Mas você sabe que todas as vezes que você erra, já tem uma voz te acusando. Já. É a do diabo. A Bíblia diz que o diabo é o acusador. Eu tenho a função de te exortar. A exortação, ela tem diferença de acusação. Sim, as pessoas confundem, porque a acusação, ela expõe a falha. A exortação te leva para o caminho. É diferente. Por exemplo, você tem gastado muito à toa. É uma acusação. Vamos mudar a sua forma de gastar? Vem aqui, ó, pega o seu dinheiro, coloca aqui, aplica assim, como tem sido, como eu posso te ajudar? Você entende que agora eu te tiro da posição de quem estou vulnerável na mão do diabo, eu estou refém de maldição e te coloco na posição de quem está sendo cuidado pelo óleo que cura, que regenera, que restaura. Parece que é igual. E os irmãos às vezes acham até que é igual, mas não é igual. É muito diferente. Você percebe como que o conhecimento é que liberta? Que agora você vai olhar e falar, calma aí, eu estou acusando ou exortando? E os irmãos confundem. Às vezes ele, não, eu estou te exortando. Tá, não. Não, está apontando os erros. Você está terminando. Isaías fala, né? Não apagar o pavio que fumega. É a lamparina, quase se apagando, e fica um paviozinho, só a luzinha. Aí às vezes o irmão tá assim, só a luzinha, eu vou lá e a vela de aniversário. Apago. Ou não esmagar a cana quebrada. Porque o conceito se ela quebrar, ela pode ser regenerada. Mas se ela for esmagada, ela não volta mais à estrutura original. Então, às vezes o crente, em nome do zelo que ele deduz ser bíblico, e não é, ele começa a apagar um monte de pavio que fumega. Ele começa, em nome do zelo a Cristo, assim como Paulo, que matava cristãos achando que servia a Deus, o Deus de Israel, diga-se de passagem. Então, ele, em nome do zelo, feriu muitas pessoas, matou destruiu muitas famílias. Então, a gente tem que só avaliar a partir de uma perspectiva cristã, cristocêntrica, o que eu tenho feito, mas não para me sentir reprovado, mas para mudar o curso da minha vida. A metanoia, a mudança de mente. Não é para ficar aqui me enchendo de reprovação, não. É para eu olhar e dizer, poxa, pastor, então é isso? Então tá bom, eu vou fazer. É o que Jesus fazia, a mulher samaritana. Olha, de água viva. Samaria, a Bíblia vai dizer ali, que Samaria foi de encontro a Jesus, porque ela voltou para a cidade e falou, eu encontrei aquele que os profetas haviam falado. Você imagina a mulher sem reputação, com a história manchada por 5 matrimônios e possivelmente o 6º um adultério, agora tem tanta graça, tem tanto fluido espírito, ao ponto de conseguir ser um instrumento de Deus para aqueles que eram incrédulos até a própria reputação dela. Mas a partir de quê? Da crença correta. Uma experiência com Jesus. Quando eles ouviram ela falando, eu fico imaginando assim, que eles olhavam para ela e falavam, nossa, essa mulher deve ter tido uma experiência muito extraordinária. Sim. Porque o jeito que ela está falando só pode ser verdade. Você entende? Sim. Ela não saiu de lá dizendo, agora o que eu vou fazer? Olha tudo que eu fiz ao longo da minha vida. Esse seria um ambiente de acusação. Observa, tem muitas mensagens nos púlpitos assim. Você entra sem esperança e sai destruído. Quando, na verdade, se é evangelho, é boas notícias. E se o traficante precisa ser convertido, eu não falo para ele que tráfico é pecado, ele já sabe. Eu não falo para ele que o tráfico leva à morte, ele também já sabe, os noticiários dizem isso. Então o que você faz, pastor? Eu falo para ele que Deus perdoa o traficante. De dentro para fora o Espírito o liberta. Hoje, saiu no noticiário que o Texas, ele meio que se rebelou contra o Biden, né? Por quê? Porque a imigração está muito grande. E o Biden tem afrouxado, né, algumas leis e só aumenta o número de imigrantes. E
como é que a gente tem a perspectiva do reino. Eu falei, gente, alguém diz para o seu convívio que morar nos Estados Unidos é bom. Aí o que as pessoas fazem? Elas põem a sua vida em risco para atravessar pelo México. Sabe o que está acontecendo? Nós cristãos estamos esquecendo de falar o que é o céu. Sim. E as pessoas estão perdendo o valor que tem a salvação. Elas estão perdendo a alegria. Tem um autor que diz que nós somos crentes indo para o céu triste, enquanto as pessoas estão indo para o inferno feliz. Sim. Então, você está entendendo como é disfuncional a mensagem, mas é por causa da acusação, da reprovação. Porque eu estou tão ocupado em me sentir aprovado diante de Deus e me reprovando a partir dessa perspectiva, porque eu estou cheio de consciência de mim mesmo, de justiça própria, eu deveria, na verdade, estar na ótica de Cristo. Ele me fez amado, apesar de quem eu sou, ele me fez aceito, mesmo sendo assim, e nesse caminho que a gente chama de peripatético, que é Aristóteles, depois o outro conceito, porque eu amo ler, aí eu quero ensinar tudo, eu quero falar sobre tudo. Mas, então, eu perco o tempo que deveria ser falando da dracma que estava perdida, eu achei, ocupado, querendo ser melhor. Porque todas as religiões ensinam comportamento. Nenhuma religião está ensinando a matar cachorrinhos. As religiões ensinam bons comportamentos. O que é o evangelho, então? O evangelho é mais do que bons comportamentos. É nascer de novo. É receber uma nova natureza. Ao que rouba, ele deixa de roubar, não porque descobriu que roubar é pecado, ele já sabia. Mas agora ele não consegue roubar mais. Porque o Espírito de Deus habita nele. E mesmo que ele venha cair em pecado roubando algum dia, ele vai se arrepender imediatamente. Você sabe que tem muitos crentes que não conseguem ser mais do mundo. Tem um amigo aí que já deu muito trabalho, sabe? Mas ele não consegue ser do mundo. Ele descobriu que é Jesus. Falta muitos cultos, sabe? Muito querido, você deve conhecê-lo. Mas, no final das contas, ele sabe onde o coração dele tem que estar. E é no Evangelho, porque só ali o satisfaz. Sim, é esse encontro mesmo. Eu me enxerguei nessa perspectiva que você falou, porque quando você encontra quem é o responsável pela mensagem, pelas boas novas, você tem um encontro com Jesus, que é uma pessoa. Às vezes a gente tem encontros marcados, né? Não, domingo é dia de me encontrar com o Senhor. E o resto triste, da semana... Né? Tipo, eu tô perdendo o privilégio de ter Deus. De ter Deus todos os dias. De a presença dele. E eu não tô falando de uma experiência emocional, tô falando da paz, que segundo Filipenses 4, excede todo entendimento. Você imagina? Sim. Eu tô escolhendo viver uma aventura de insegurança baseada nas minhas habilidades, quando eu poderia descansar no cuidado de Deus. Vou te dar o ouro, que é um presente? Quero. Os 2 salmos mais conhecidos da Bíblia é o Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o Salmos 91, que você até citou brilhantemente. Os 2 salmos têm algo em comum. Primeiro, ele me leva a verdes pastos. E a Bíblia diz que ele faz descansar ali. E o segundo, ele me leva a descansar debaixo das asas, na sombra do Onipotente. Percebe que os 2 salmos mais conhecidos, eu estou na posição de total vulnerabilidade, como um bebê no braço da mãe. E não tem muito o que fazer, a não ser confiar no cuidado dela. A gente se esqueceu de ser vulnerável, pastor. Exato. A gente só quer mostrar a nossa parte mais forte. E os nossos testemunhos são os nossos atos heróicos, né? Sim. Olha, eu fiz isso. Até inibe que está ao nosso redor. As pessoas estão olhando e falando, cara, eu nunca vou conseguir, porque olha quem ela é, olha o que ela se tornou. É muito mais gostoso quando é simples. Pastor, como é que você faz? Você viu que eu não te dei fórmula? Eu falei, olha, irmã, não sei não, eu vou para Deus. Sabe, eu amo estar com Deus. E aí, quando as pessoas veem essa simplicidade que é de Cristo, né, respeitosamente dizendo, não estou me comparando longe de mim, mas eles se sentem também, sabe, na liberdade de tentar, pelo menos. De tentar. Poxa, se esse carequinha aí, que foi criado no Linhares 5, lá na Rua da Bosta, brincando, correndo em cima do brejo, tem alcançado algo tão extraordinário em Deus. E se ele é tão comum, eu vejo a rotina dele, não tem nada de especial, talvez eu também consiga. Às vezes a gente deixa o evangelho de forma inalcançável para as pessoas, tentando montar uma performance de que a gente é perfeito, de que a gente nunca erra, quando na verdade o testemunho que mais aproxima são olha onde Deus me tirou e onde eu estou agora. Olha de onde eu saí e de onde eu posso. Eu posso hoje mesmo. A gente tem que cuidar para que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então hoje mesmo eu posso ter a possibilidade de deixar o meu coração se desviar do caminho, fraquejar de alguma forma, mas isso talvez possa gerar o testemunho em outras pessoas, para que elas possam se identificar, não, da mesma forma que Ranjama, que caminhou em Cristo, em algum momento se perdeu durante o caminho, pode voltar, pode dizer, e o Senhor está sempre de braços abertos. Quando você não tem todas as respostas,
Você traz um ambiente de muita liberdade. Pessoas querem resposta. Como é que vai ser tal coisa? Aí você fala, não sei. A pessoa escandaliza. Ela fala, como que você não sabe? Falo, não, mas realmente eu não sei, porque ele está conduzindo, ele não me contou qual é o processo, ele só me falou o final. No final, todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar. Jesus é o Senhor. Mas eu não sei o que eu vou ter que enfrentar, eu não sei o que eu vou ter que passar. E eu também não fico meditando nisso. Eu estou ocupado vivendo o amor do Pai. Por que você acha que a gente criou essa performance, essa postura de que a gente está tão distante, quando, na verdade, o que Jesus fazia era, na verdade, se ajuntar a pecadores e publicanos? Por que você acha que a gente afastou as pessoas? Olha, eu acredito que seja um negócio chamado justiça própria. O que é justiça própria? É o meio pelo qual eu comecei a acreditar que Deus aceita, ou que eu me aproximo dele. Por exemplo, a Rangelma dizendo que chegou uma hora que fazia muitas coisas na igreja, e quando olhou para si, gente, cadê minha intimidade? Então, o que eu fiz? Eu comecei a me ocupar com ações que eu deduzi que agradavam a Deus, e esqueci da raiz, ou da base, ou da origem de tudo, que é o Éden. Ele me fez para ele. Ele me fez nele. Então, a justiça própria é justamente a moeda da troca. Eu faço uma campanha para ter tal resultado, eu vou orar tantas horas porque eu quero tal bênção, e aí eu vou vivendo uma vida de troca. Eu vou jejuar para viver tal vitória, eu vou no culto porque eu preciso de tal resposta. Tudo é troca. Quando, na verdade, a minha posição é de paz. Deus está cuidando de tudo. Eu não fico ansioso, porque a ansiedade é exatamente a ausência da fé. Se eu tenho fé que vai dar certo, eu descanso. Já deu. Agora, se eu não tenho o contrário disso, é eu ficar toda hora dizendo vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e eu me igualo ao mundo, porque eu não estou descansando em quem cuida de mim. Agora, só para responder, exatamente essa justiça própria, esse meio pelo qual, no meio do caminho, eu começo a gerar ou acreditar que agrada a Deus. E, olha, eu lembro, eu já fiz coisas tão imaturas, assim, muito, ainda faço, né? Com certeza algumas, mas eu lembro de algumas assim que eu já fiz, que eu fico olhando e falo, gente, eu não acredito que eu já fiz isso. Né? Por zelo, por amor a Deus. Mas sabe que até nesses dias Deus não rejeitou. Deus olhou para mim e falou, filho, bom, não era bem isso não, mas eu te amo, estamos juntos, deixa eu continuar aqui cuidando de você. Então o que eu penso? Que dentro dessa perspectiva, o que Deus espera é o meu coração, não minha performance. Aí, eu volto a dizer o que eu falei anteriormente, eu preciso de menos consciência de mim. Por isso que Paulo disse, não vivo mais eu. Eu preciso de consciência de Cristo. E isso é treinado, literalmente. Isso, quando a Bíblia fala dos dons, ela fala que é para o aperfeiçoar da igreja. Da igreja. A palavra aperfeiçoar ali é treinar. Então, os dons é para o treinamento da igreja. A gente acha que fé é intuitiva. Aceitei Jesus, agora eu sei fazer tudo. Ou Deus Não é intuitiva, não, é treinado. Eu tenho que treinar a orar. Eu oro 2 minutos, começo a orar 5, começo a orar 1 hora, depois eu estou orando uma noite toda, depois 2 dias se for preciso. Então, é treinado. Eu preciso de treinar disciplinas espirituais. Eu tenho que sujeitar a minha carne, a minha alma a uma realidade nova agora. Como que eu faço, pastor? Eu respeito os meus limites em Deus, mas eu não paro no meio do caminho. Pedro corta a orelha do soldado, volta a pescar, como quem desiste. Jesus vai até ele e diz, não, você não entendeu, Pedro. Eu não terminei o que eu estou fazendo na sua vida. Faz o seguinte, vai pastorear minhas ovelhas. Sabe, hoje eles diriam, vai ficar de disciplina. O que você fez é grave. Você tentou matar uma pessoa, isso é crime. Então, eu super respeito, né? Os crimes devem ser punidos mesmo, não estou dizendo o contrário, mas o que eu digo é que a mensagem é muito maior. Algumas pessoas estão se reprovando quando deveriam só ter paz. Às vezes vão orar e fazem da oração um monólogo, sabe, Rangelma? Sim. Deus, amém, glória a Deus. Não ouvem o que Deus está dizendo, ou pelo menos não desfrutam do ambiente que foi gerado. A minha vida cristã toda foi orando no vale, monte, e as pessoas às vezes imaginavam até que eu estava indo lá para receber poder. Não está indo para receber poder. Não é não. É porque é o lugar que eu consigo orar sem distração. Se eu orar na minha casa, eu vou ficar com muita vontade de ficar assistindo TV com os meus filhos. Ou se eu fosse orar 1 hora, eu vou orar 10 minutos. Se eu orar na igreja, algum irmão vai bater na porta e vai falar, pastor, é só 1 minutinho. Agora, não quer só 1 minutinho. Agora, quando eu vou para um lugar com o propósito de virar à noite, eu submeto a minha alma e a minha carne a ficar com Deus ali. E eu, de verdade, não estou na expectativa da troca, porque já está pago. Tá tudo certo. Eu só quero estar com Ele. E a Bíblia diz assim, deleita-te no Senhor,
e Ele realizará os desejos do seu coração. Sim. Imagina que a partir de um relacionamento íntimo, eu nem vou pedir. Eu vou só desejar coisas nele e Ele vai falar, eu vou agradar minha filha. Essa é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Eu vou surpreendê-la. É isso? Sim. Pastor, nossa, eu fico conversando horas, a gente pode conversar vários momentos. E eu fico também. E diga-se de passagem, isso é muito agradável. Glória a Deus pela sua vida. Amém. E parabéns pelo 2 ou 3. Olha, eu vou dizer para vocês, é realmente o início de algo muito grande. Vocês vão alcançar dimensões aí extraordinárias em Deus. Eu espero que as pessoas possam... toda vez que eu venho para cá, eu penso assim, que as pessoas possam... Claro que é para eu aprender muito. Você tem um coração humilde. Mas para que as pessoas possam enxergar quem Deus é. Um pouquinho nas nossas conversas, entender que o conhecimento de quem Deus é o que nos aproxima dele. Perfeito. Então, a minha experiência pode, de alguma forma, te aproximar dele. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente conversa, e eu penso sobre a realidade da igreja, ministerial mesmo. As nossas experiências, tanto boas quanto ruins, podem fazer com que alguém possa se aproximar do Senhor. Aquilo que você falou, como que as pessoas vão ouvir se não tem ninguém que fale, se não tem ninguém que pregue? Então, assim, às vezes, é nas nossas fraquezas que as pessoas vão mais se identificar. Mas não no sentido, não, vou errar igual o Rangel errou, não no sentido de libertinagem. Isso, né? Ela não usa da graça para dar ocasião ao pecado. Sim. Né? Agora, então, o pastor está dizendo que eu sou perdoado, né? Então, mas assim, o cara que faz isso, ele nem nasceu de novo. Nem é salvo, porque ele não entendeu, ele não recebeu a revelação. Porque se eu recebo mesmo, aí eu posso tentar que eu não vou conseguir viver a vida que eu já vivi. Porque aquela velha natureza foi morta e sepultada. Agora quem vive em mim é o Espírito. Por isso que Paulo diz, e eu vivo no Espírito, não vivo mais na carne. Sim, e como eu falei, eu falo sobre igreja porque eu sou apaixonada. Eu percebo. Mas eu sou muito apaixonada. Mas me fala assim dos projetos que vocês têm para poder alcançar pessoas mesmo, porque às vezes os objetivos internamente são uns, a gente sabe, os nossos ministérios têm demandas, a igreja apesar de que as pessoas têm uma percepção errada. Imagine qualquer lugar, qualquer ambiente, sem decência nenhuma, sem ordem, porque as pessoas acham, nossa, mas a igreja é muito elitista, né? Elege pessoas a cargo, tem que ter cultura, tem que ter organização. É exatamente as normas que cada uma tem. Você tá certo, é isso mesmo, tem que ter. Sim. E aí, me fala os projetos que vocês têm, assim, como igreja. A nossa igreja é muito apaixonada por fazer serviços mesmo com as pessoas, a gente apoia os projetos. Meu pastor, ele tem um coração muito ministerial. Sim. Mas me fala sobre os projetos que você tem, assim. O objetivo é apresentar Jesus para as pessoas, o conhecimento de Deus. Vocês têm alguns projetos nessas áreas? Então, é uma área que a gente atua presente. Bem assim, até pouco tempo, nós desenvolvemos um projeto, com muita intensidade, que é um apoio a uma casa de recuperação. Mas esse projeto acabou tomando um outro rumo, está tudo certo, bênção. E nós não estamos mais nele, mas nós atuamos ainda em parceria com outras, e aí quando surgem demandas assim, a gente vai lá dar suporte dentro, né, das possibilidades. Uma outra situação nós buscamos com o ônibus os irmãos dessas regiões mais extremas e que às vezes querem congregar e não conseguem, e como que nós alcançamos isso? É muito legal. Passa buscando, e como que nós alcançamos? Através da célula. Quando o Residencial Rio Doce, foi inaugurado, eu devo ter sido um dos primeiros pastores que evangelizou lá. Eu aluguei um carro de som e peguei o microfone e ficava na rua. Quero orar por você, quero declarar milagre na sua vida. E era bem legal, porque as crianças vinham correndo. Aí a minha esposa, maravilhosa, diga-se de passagem, fazia um culto só com as crianças, reunia ali mais de 50 crianças. E aí eu fazia o culto com os adultos, e a gente expulsava demônio e curava. E dali surgiram várias ovelhas, né? Aí de igual forma, células no Jocaf, no Vila Isabel. Então, a ideia é alcançar o máximo de casas, de casa em casa, né? Pregando o evangelho e fazendo com que os irmãos entendam que eles são mais do que seguidores, eles são de fato ministros do evangelho. Não, isso que eu queria saber, porque às vezes eu converso com algumas pessoas, elas acham que a igreja é uma máquina de dinheiro, que a gente só quer arrancar o dinheiro das pessoas de alguma forma, que até os trabalhos que a gente faz de coração mesmo. Sim. Como você falou. Elas ficam imaginando uma teoria da conspiração, assim, você está me dando a cesta básica, mas você quer alguma coisa. No final das contas, você vai em troca. Claro que muito por parte da culpa de
aos pastores mesmo, que estão ali isso. para roubar de alguma forma, não só o dinheiro, porque eu acho que às vezes, pastor, isso aí é o de menos, mas a esperança, às vezes alguns pastores roubam uma esperança que as pessoas têm em Deus mesmo. Sim, e esses vão prestar conta. Aliás, os pastores vão prestar conta da ovelha, né? Sim. Sobre o projeto, essa é a proposta, né? E aí, dentro da proposta, surgem as necessidades e a gente vai atuando dentro de cada uma delas. Então, essa é a área de atuação nossa. Sim. Sobre o crescimento da igreja, não existe um método. É visão celular. Não é, porque tem muitos irmãos que não estão em célula. Encontro. Também não é, né? Já falou sobre a incidência, a realidade. O que você crê, então, pastor? Bom, eu creio na Bíblia, e a Bíblia diz em Atos 2:47, Deus acrescenta os que vão ser salvos. Eu creio plenamente. Deus, ele gera ambientes de avivamento. Ele pega pessoas no ápice das suas dores e diz, vai lá, aquela casa lá, a minha casa de oração, tem uma palavra para salvar a sua vida. Sim. Eu creio que Deus, ele realmente, dentro dessa perspectiva, ele é o mais interessado em salvar. Então a minha missão é o ID. O ID é indo. Dentro do ID, o Senhor vai me surpreendendo com a colheita. Sim. A 100, a 60 e a 30 por 1, como foi a parábola do semeador. Então, eu não consigo rotular, sabe, o ministério, eu não consigo definir, tipo, não, a gente tem... Não, às vezes tá muito mais profético e às vezes Deus e às vezes as pessoas já assim, não tem uma receita. Exato. Não tem e Deus me livre de ter. Não tem um segredo que não tenha sido revelado pelo próprio Deus. Essa é a minha igreja. E o ambiente, imagina a pandemia. Então, quem tinha algumas bases e definiu o ministério baseada nelas, se frustrou. E teve que parar tudo. Sim. Olha, a nossa igreja, quando começou, tinha 4 membros. E quando eu comecei com uma expectativa baixíssima. Eu estava num momento muito desafiador, diga-se de passagem, muito desafiador mesmo. E eu só queria ter um lugar para orar e para ficar ali com Deus. Eu não saí convidando pessoas, nada disso aconteceu. Nada. Eu fui criado em um bairro, comecei em 3 bairros distantes. Então eu fui criado em Aricinho, comecei em Interlagos. E ali nós não tínhamos rede social, nada. As pessoas me falaram, pastor, muita gente te conhece, faz rede social, faz isso, faz... Eu falei, não, fique em paz, eu não quero nada disso não. Como é que cresceu? Bom, porque a igreja de Atos também não tinha rede social. E nós temos que aprender a valorizar as bases cristãs, que é o mover do Espírito, que é o propósito de Deus. Sabe, a nossa rede social foi estabelecida na pandemia, a igreja tinha 4 anos de vida. E era uma igreja relevante já até, e aí foi estabelecida. Agora, eu concordo que é hoje uma ferramenta indispensável, mas eu não vivo em função dela, porque eu não a sirvo, é ela que me serve. A transmissão pelas lives nos trouxe um alcance muito maior. Nosso Deus, trouxe resultados que me surpreenderam. Mas eu não vivo em função das lives. É as lives que me servem, elas estão ali para equipar a igreja. Como todos os outros ministérios. Eu penso que se eu definir, eu limito. Sim, é isso. A gente deve colocar o nosso coração no centro da vontade de Deus e não deixar que as coisas nos usem, né? Como você falou, claro que a gente tem a busca pelos dons, pelas manifestações espirituais, mas todas essas coisas cooperam, são cooperadoras para o conhecimento de quem o Senhor é, para o meu relacionamento com Jesus. Então, eu não sou usada mais pelos meus dons, mas eu uso eles em favor da igreja e em favor dos meus irmãos. Até porque o meu dom de cura não é para me curar, né? Sim. É para o próximo, entendeu? A profecia não é para profetizar. Não, Deus me deu uma palavra de conhecimento ao meu respeito. Fica meio disfuncional. Sim. É a respeito do próximo. Você entende como que Deus é extraordinário? Diz respeito sempre ao próximo. Às vezes a gente se esquece do próximo. E é a função pela qual ele nos estabeleceu como ministros. Então, voltando aqui, é o que eu disse anteriormente. Primeiro, o Éden, o plano original, dele. Mas a partir dele, os frutos. E a árvore vai ser conhecida. Então, o meu discurso pode ser lindo, extraordinário. Mas as pessoas vão avaliar. Quantas pessoas têm sido alcançadas? Porque, infelizmente, as pessoas, às vezes, alguns irmãos e irmãs, eles se especializaram em condenar, em mover, em avaliar se tem Deus ou não tem. E tal. Isso é muito perigoso, sabe? É muito perigoso. Esse é um caminho de infertilidade. A esposa de Davi olhou do palácio, ela avaliou ele dançando, mas um rei dançando sem as vestes reais, ela ficou estéril, Mical. Então, percebe que
esse olhar de apontamento, ele gera esterilidade. Porque você sabe que Deus vai prestar conta. Então, a minha função não é fazer isso. Ele já vai fazer. Minha função é viver o propósito. Agora, você mesma disse, durante o propósito tem um amadurecimento. Aí, às vezes, você vê o irmão errando, ou a irmã, mas não viu ele pedindo perdão. Não viu ele se arrependendo. Aí você rotulou ele ou ela baseado de uma experiência, uma realidade que ele já rompeu ou ela já rompeu, mas você está lá. Preso ainda no passado. Pastor, me fala sobre o que você tem ouvido da parte do Senhor como igreja, como a gente está caminhando. Então, quais as suas expectativas mesmo, assim, como você analisa, assim, faz um panorama geral, não só como dentro da sua realidade, mas como igreja dentro do nosso país, como a gente está caminhando, que às vezes, sinceramente, pastor, me entristece. Assim como eu percebo que alguns irmãos não cristãos, que não entendem, né, e não têm o conhecimento de quem o Jesus é, eles se frustram, eu também me frustro. Porque às vezes a gente olha mesmo, poxa, olha mais para as atitudes do que o que o Senhor pode fazer, mas quais são as suas expectativas como igreja para esses dias de hoje, para o nosso país? Olha, eu tenho uma palavra que Deus me deu no dia em que a eleição foi definida. Muitos irmãos estavam bem desesperados, alguns inseguros, outros felizes, enfim. Eu fui para o monte orar, após o culto, era um domingo, e o Senhor falou comigo, nos próximos 4 anos, eu vou fazer vocês crescerem, eu vou me revelar, e eu vou mostrar a minha glória. Vou prosperar em todas as esferas. Estou debaixo dessa palavra. José governou quando ninguém tinha resposta, no período de caos. Daniel foi voz de Deus quando ninguém tinha resposta, ninguém discernia o sonho do rei. E eu entendo que esse é o tempo da glória de Deus se manifestar no meio da adversidade, no meio de muitos rumores, sabe? A igreja estava confiando demais no que a presidência ou a urna é capaz de fazer. E eu, triste, digo para você que alguns irmãos se ocuparam tanto com isso, tanto, mas tanto, que às vezes até podem ter se distraído. Alguns ficaram, né, nas portas dos quartéis, e tá tudo bem, é o jeito que eles manifestaram a fé deles e na crença de que Deus estava operando ali. Mas eu fico meditando que, sabe, Deus, quando os cristãos morriam no Coliseu, devorado pelos leões, ele levava a igreja para orar, sabe, não para protestar. E nada contra, é o direito da cidadania, e faça, exerça mesmo, tá tudo certo, viva a democracia, tá tudo bem. Mas eu só estou te falando de uma realidade que transcende o que é natural. Transcende o que os meus olhos podem ver, o que minha razão pode perceber. Até muito, eu me coloco numa posição vulnerável aqui, porque acaba sendo polêmico essa afirmação. Mas eu não estou me colocando como dono da verdade, eu estou te falando de uma experiência que eu tive, sabe? E que eu orientei os irmãos, falei, irmãos, vamos exercer a nossa cidadania, exercer a nossa democracia, mas vamos, acima de tudo, confiar que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu recebi essa semana 2 pastores argentinos lá na igreja. E me entristece ver a realidade da Argentina. Eu falei com eles, não, eu tenho que converter de novo. Não tem condição. O que vocês têm vivido lá e a alegria que vocês têm pregado o evangelho. Então, é só realmente a gente entender que o mundo vai de mal a pior e, de fato, o mundo está condenado. Jesus diz que ele é do maligno. Diz que nós seremos levados ao Pai. Então, dentro dessa realidade, a minha expectativa para os próximos anos é da manifestação da glória de Deus. Porque ele está para vir buscar a igreja. E aí, ele está preparando uma grande colheita, uma colheita extraordinária, para que ao buscar uma multidão, que Apocalipse diz, que ninguém pode contar. Nem os anjos que estão ao redor do trono contaram. É uma grande multidão. Eu creio nessa grande multidão, nessa incontável multidão. E eu quero ser parte disso. E eu tenho em Deus buscado treinar uma igreja para ser parte disso, para me ocupar amando como o Pai ama, levando a mensagem de Cristo. E no que diz respeito a todos os outros cenários, eu penso que eles só cooperam para que a nossa fé seja treinada, para que seja esticada a nossa fé. Eles não vão, de repente, ficarem mais favoráveis a nós, sabe? Mas eu aprendo a ter paz em meio aos cenários adversos e a crer contra o que os cenários estão me dizendo. Nós, como igreja, estabelecemos muitos propósitos, né, de crescimento, de reforma. O prédio que eu estou hoje, a estrutura, a plataforma, alguns chamam de altar, né? A plataforma
maior do que o primeiro ponto que eu aluguei quando nós começamos a igreja. Então, nós estamos num prédio de mais de 900 metros quadrados, e quando começamos era muito pequeno, cabia 30 cadeiras. Mas todo esse crescimento foi gerado em meio ao fogo mesmo. Nós fomos treinados contra todos os cenários, perspectivas, e Deus ali manifestando milagre. Deus é especialista em fazer no finalzinho, né? 45 segundos do tempo, Deus vem, tô aqui, calma, sou seu Deus. Então, eu penso que até esse que nós estamos vivendo, de muita insegurança, até na economia, muitas palavras, um diz uma coisa, outro diz outra e tal. Eu vejo que tudo isso, se eu não me policiar, cuidar, vai me distrair. O que eu penso é que esse é o tempo em que a igreja precisa estar cada vez mais fundamentada em Cristo, nos valores que Ele deixou, baseado nos princípios que Ele me deixou e garantido na promessa que Ele me fez. Essa é a mensagem que eu entendo tenho vivido como igreja para esse tempo. Amém. Nossa, obrigada, pastor. Mais uma vez te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Gente, a gente vai encerrar por aqui. Se deixasse, a gente falaria por horas. Mas eu queria muito agradecer vocês. Escutem nossas mensagens. Se de alguma forma isso tocou seu coração, compartilhe com mais pessoas, que o nosso objetivo é mesmo fazer com que as pessoas tenham acesso ao conhecimento de quem Jesus é. Obrigada.